Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos para estudarmos dentro do tema sobre sinais da volta de Cristo. Essa é a série número 1 que estamos desenvolvendo, que trata dos sinais de Mateus capítulo 24 e a abordagem número 47. Estamos falando sobre guerras e rumores de guerras e agora na sexta ministração. Eu creio que essas ministrações têm sido de grande importância para todos nós que estamos acompanhando, porque elas nos traz a certeza da iminência volta do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Como todos sabemos, na ministração anterior, dentro desses sinais de Mateus capítulo 24, nós falamos alguns aspectos sobre guerras e rumores de guerras, trazendo ali as grandes potências, né? Aquelas que estão bem mais equipadas para um fronte. E agora nós continuaremos trazendo um breve histórico oficial do terror, né? O terror oficial. E é uma pequena relação das intervenções das Forças Armadas dos Estados Unidos da América e a CIA, que é a Agência Central de Inteligência pelo mundo, né? O que eles têm feito pelo mundo afora. Então apenas relacionamos assim as mais conhecidas ações que envolveram ataques a populações e alvos civis, né? E assim não mencionava, assim, por exemplo, as guerras da Coreia ou as intervenções em vários outros países africanos, né? Como, por exemplo, da Libéria, das quais pouco ou quase nada se sabe daquele conflito, daquela intervenção. Falando um pouco sobre o Irã, em 1953, a CIA arma um golpe para depor o primeiro-ministro iraniano Mohammad Mossadegh, que nacionalizou o complexo petrolífero, né, anglo-americano. Então aí, naquela oportunidade, o Shah Reza Pahlavi ele instaura uma ditadura sangrenta naquela nação, né? Falando sobre a Guatemala, no ano de 1954, a CIA arma um golpe para depor o presidente Jacobo Arbenz por ter nacionalizado empresa americana United Fruit, né? Ele nacionalizou essa empresa e impulsionado assim um plano de reforma agrária. Em Cuba, por exemplo, no ano de 1961, a CIA treinou e armou cerca de 1.500 exilados políticos cubanos que viviam em Miami para invadir a Baía dos Porcos, né? E isso foi um fiasco total naquela ocasião. A República Dominicana, em 1965, com a ajuda da ditadura brasileira, a CIA conduziu Joaquim Balaguer à presidência, consumando assim um golpe e desferindo em 1962, quando foi deposto o presidente eleito João Bosque. Na Indonésia, no ano de 1966, aí com o apoio da CIA, o general Suharto, ele desfecha um golpe para depor o presidente Sukarno, né? O Sukarno, melhor dizendo, e ali morreram 600 mil civis, um amontoado de dezenas de etnias, né, vivendo em milhares de ilhas.
No Vietnã, nos anos de 1960 a 1970, os Estados Unidos despejaram milhares de toneladas de bombas sobre as populações civis do Vietnã e também da Indonésia. 2,5 milhões de mortos naquele episódio. Camboja teve 600 mil mortos. Em Laos, 350 mil. Só no ano de 1973 foram mortos 200 mil no Vietnã. Os americanos choraram a morte de 58 mil jovens em 8 anos e meio de confronto, né? Em Bangladesh, no ano de 1971, usando armas fornecidas pelos Estados Unidos, o general Yahya Khan, o nome dele era, né? Ele chefiava um golpe de Estado que acaba por derrubar um governo democraticamente eleito e assim massacra pelo menos 500 mil civis. Exatamente isso. Já no Chile, no ano de 1973, a CIA participa do golpe que depõe Salvador Allende. Então, assassina o general legalista René Schneider e o ministro das Relações Exteriores Orlando Letterer. E assim empossa o general Augusto Pinochet. Falando sobre o Timor-Leste, o ano foi o ano de 1975, com a bênção de Henry Kissinger. Suharto ocupa o país que havia conquistado sua independência de Portugal. Durante a invasão, 200 mil civis morreram, sim, perderam ali as suas vidas. Falando já agora sobre a Argentina, em 1976, um golpe militar desfechado pelo general Jorge Rafael Videla, com apoio da CIA, instituiu uma ditadura que seria responsável nos anos seguintes pelo desaparecimento de pelo menos 30 mil pessoas. Exatamente isso. Na Nicarágua, nos anos 80, a CIA ela pratica sabotagem contra o governo sandinista. Isso, incluindo a instalação de minas e de portos marítimos. Isso que aconteceu. Então, explode em 1986 o escândalo do Irã-Contras, que revela o vínculo com a CIA, narcotraficantes e também com o Irã. Já na América Central, anos 80, né, em meados ali dos anos 80, o comandante, né, o Comando Sul do Exército dos Estados Unidos treina soldados e também agentes especializados em espionagens técnicas contra insurreição e tortura para ativar em El Salvador, Guatemala, Honduras e em Granada também, né? Então, os Estados Unidos, ele criou essa condição, esses ativistas. No Líbano, em 1982 a 1984, protegidos por bombardeiros da Marinha contra a população civil, tropas de elite, né? Os Marines, eles atacam a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. E falando sobre a Líbia, né? A Líbia, no ano de 1986, aviões americanos bombardearam a residência do presidente Muammar Gaddafi.
e assim acabou matando a sua filha, a filha caçula, né? Já falando sobre o Panamá, o ano foi 1989, o exército invade o país, mata mais de 2.000 soldados e civis e depõe o governo. Agora o país é o Iraque, né? Falando um pouco sobre o Iraque, do ano de 1990 e 1991, a Guerra do Golfo, né? A tão famosa Guerra do Golfo, em que o Iraque atacou o Kuwait. A ONU ela se reuniu com 88 nações e aprovaram a guerra contra o Iraque. Então, nós percebemos aí a profecia sendo cumprida, né? Nação contra nação. Elas parecem amotinadas assim na Guerra do Golfo. O Iraque ele tinha invadido e anexado o Kuwait ao seu próprio território. E ali 28 dessas nações enviaram tropas, inclusive a Argentina. No caso do Brasil, o Brasil ficou de fora naquele episódio, né? Para você ter ideia, só a Guerra do Golfo custou aos aliados $500 bilhão por dia. Veja bem, ou seja, mais ou menos 350 milhões de dólares por minuto. Exatamente isso. Na Guerra do Golfo veio à tona muita tecnologia que os militares eles guardavam em segredo, né? E acabaram usando ali. E usaram satélites espiões, satélites que eram capazes de ler e de fotografar matérias de um jornal, para você ter ideia, de alguém que estivesse sentado em uma praça lendo aquela matéria. Veja a potência desse satélite, né? E assim, os mísseis Tomahawk, chamados de bombas inteligentes, né? Eles podem ser disparados de um navio a mais ou menos a uns 3.000 quilômetros. Exatamente isso, né? E assim ele vai desviando-se dos obstáculos, ele se desvia também das montanhas e de qualquer outro objeto que possa aparecer na sua rota, e ali ele acerta o alvo, veja bem, com uma margem de erro de apenas 30 centímetros. Exatamente isso. Tudo isso em 1991. Esses mísseis inteligentes não apenas alveja a porta de um imóvel, e sim o buraco da sua fechadura. Imagine hoje em que tecnologia essas armas elas estão equipadas, né, implementadas. Satélites espiões fotografando pessoas e ouvindo conversas no interior de gabinetes. Essa tecnologia nós temos hoje, né, através dessa superpotência. O general americano conseguiu executar na Guerra do Golfo o conceito de guerra cirúrgica. Exatamente isso. Com uma ação rápida e menos sangrenta possível, né? Foi o que nos revelou naquela Guerra do Golfo. Mais de 130 mil civis foram ali assassinados na Guerra do Golfo. No ano de 1998, aviões bombardearam as indústrias, exatamente. No dia 9 de abril do ano de 2003, houve a queda do regime de Saddam Hussein. Depois de 22 dias de guerra, as forças da coalizão, né, União Soviética e Inglaterra, com o Iraque, né? Nós tivemos ali mais de 900 mil pessoas já morreram em 10 anos nas guerras do Afeganistão e do Iraque. Exatamente isso que nós estamos relatando, né? Falando sobre o Sudão, o ano foi 1998, aviões atacam
a planta farmacêutica, né? E aí milhares de civis morreram. Isso se traduz em lutas étnicas e religiosas e castigam tanto o país que quase já nem pode mais ser classificado como país, como nação, né, evidentemente. A Iugoslávia, o ano de 1999, aviões da OTAN bombardearam áreas urbanas. Estima-se que morreram mais civis sob as bombas da OTAN do que aqueles assassinados, né? pelo Slobodan Milosevic. Morreram mais pessoas através das bombas. Na Colômbia, no ano 2000, com a consciência do governo colombiano, né, marines e assessores especiais, veja bem, do Exército dos Estados Unidos, né, eles ali iniciaram o Plano Colômbia, que prevê o bombardeamento da floresta. E assim com um fungo transgênico, né? Que ficou conhecido aí como o gás verde, exatamente isso. Em Serra Leoa, já na parte ocidental da África, a guerra civil mais brutal da África teve início nos anos 90, né? Ali em Serra Leoa, e ceifou mais de 50 mil vidas. E membros, literalmente mulheres e crianças foram ceifadas, considerada a terra dos diamantes. Serra Leoa já rendeu aproximadamente 25 bilhões de dólares, né? A maioria disso transferida para os americanos, porém os rebeldes trocaram as armas, né, os diamantes pelas armas. O país não só perdeu a sua riqueza, como foi destruído pela guerra civil, considerado o país mais pobre do mundo, né? Para você ter ideia, um salário mínimo lá equivale a R$25, né? Em moeda brasileira. Adultos e crianças trabalham 11 horas por dia, aproximadamente, quebrando pedras ali para vender a um real a bacia da pedra, né? E eles não têm energia elétrica, e o futebol é a nova arma para esquecer o trauma da guerra civil. Em Angola, por exemplo, né, a capital é Luanda, a população lá de Angola é de 14 milhões de habitantes. A guerra civil deixou, ou melhor, a guerra civil ali naquele país, ela durou 27 anos. Os ricos, né, do petróleo, diamante, o governo entrega aos americanos em troca de armas para matar a sua própria população. Então aquele país ele é rico em petróleo e diamante, mas troca por armas, né, resultando assim em guerras civis. E o próprio governo instala minas terrestres para mutilar a sua própria população. A guerra civil já matou mais de 1 milhão de pessoas. É exatamente isso. É o país com o maior número de minas terrestres do mundo. Para você ter ideia, com 6 a 7 milhões de minas terrestres, produzindo assim milhares de mortos e também de mutilados. Exatamente. Já falando um pouco sobre a República Dominicana, né, ou República Democrática do Congo, melhor dizendo, foi assolada pela tensão étnica, né, e guerra civil, e também por agressões externas, desde 1994. Assim, mergulhado na guerra civil, levam as pessoas a fugir para as matas, e assim 3 milhões de pessoas morreram
ali a cada ano naquele país. Falando sobre a Irlanda do Norte, o que nós percebemos naquela nação foi uma acentuada guerra religiosa em que dura, pasmem, mais aproximadamente 800 anos, exatamente. Crianças armadas instruídas para matar, tem ali naquele país. Na Nigéria, em 28 de janeiro de 2002, explode um depósito militar de bombas e munições, matando mais de 600 pessoas. Então, essa foi a maior tragédia desde a Guerra Civil ali da Nigéria, né? Em El Salvador, em 12 anos de Guerra Civil, morreram mais de 70 mil pessoas. Mais de 70 mil pessoas perderam a vida ali em El Salvador. Já no Camboja, é o país que possui mais minas terrestres, né, no mundo. Ele ali está no páreo juntamente com Angola, exatamente. São mais de 6 milhões para evitar que as pessoas fujam, né, da opressão. Já na Coreia do Norte, esse país ele é acusado do maior violador dos direitos humanos do mundo, a Coreia do Norte, isso mesmo. Então é o pior país para se viver no planeta, né? É o maior corrupto do mundo, juntamente com a Somália, estão ali disputando a primeira posição. Naquela nação, o presidente Kim Jong-il, ele é o presidente nominal que toma todas as decisões juntamente com seu pai e com seu avô, que já faleceram. É exatamente isso, com os mortos, né? E assim ele dirige aquela nação. Exige adoração suprema a essa trindade que nós acabamos de mencionar e é proibido ali qualquer outro tipo de fé ou de crença. Já em Israel, na guerra dos 6 dias, né? A faixa de Gaza foi tomada, do Egito, as colinas de Golã também foram tomadas ali da Síria e também a Cisjordânia foi tomada. No dia 25 de dezembro do ano de 2002, Irã, Iraque, Coreia do Norte são considerados por Israel como o eixo do mal, né? E ali também havia uma pretensão de incluir a Síria juntamente com esses países no eixo do mal. No dia 16 de agosto de 2005 foi o último dia para os judeus desocuparem a faixa de Gaza, né? Retirado ali dos colonos israelenses, aquilo provocou alguns conflitos, né? Para se abrir mão aí para os palestinos, né? De maneira que a desocupação fez parte de um acordo de paz entre os judeus e os palestinos. Já no dia 30 de dezembro do ano de 2008, 380 mortos sob ataque israelense. Em 1985, Israel devolveu a faixa de Gaza para a Palestina. Porém, o Hamas frequentemente lançavam foguetes, aqueles foguetes chamados Qassams, né? Contra cidades israelenses, motivo pelo qual os judeus, os israelenses, sempre fizeram os contra-ataques, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele promoveu o acordo de paz entre Marrocos e Israel, acordo de paz entre Sudão e Israel e também acordo de paz com os Emirados Árabes Unidos e Israel e também com o Bahrein, com Israel, né? Então aqui nós temos algumas informações sobre esse eixo do mal, sobre essa biografia do mal em que se estabelece no planeta Terra, em que a violência está cada vez mais acentuada. Que Deus lhe abençoe grandemente. Chegamos ao final dessa ministração, sabendo que o Espírito Santo está nos conduzindo
em Vitória. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, com o máximo de pessoas que você puder. Não se esqueça de dar o like e também não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Que Deus abençoe grandemente. Até a próxima, no santo e exaltado nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.